Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria. Encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Podem se assentar, vocês que aqui estão presentes. Amados irmãos e irmãs, iniciamos aqui, da menor basílica do mundo, para todo o estado de Minas Gerais, a preparação para, ousaria eu dizer, ou deveria ser assim, a maior festa religiosa do nosso estado de Minas Gerais. A maior festa religiosa porque nós voltamos o nosso olhar para aquela que nos foi dada como protetora. A providência de Deus assim aprouve. Deus escolheu que estas terras, de norte a sul, de leste a oeste, ricas em minério, rica em ouro, rica em prata, fosse enriquecida com uma joia aqui no alto desta serra, enriquecida com a presença materna da Virgem Maria, e nula deu como nossa mãe, como nossa padroeira. Por isso nós aqui nos preparamos, a partir desse tríduo espiritualmente, para celebrar bem o jubileu que começa neste dia 31 e vai terminar no dia 15 de setembro. Um período extenso, mais de 40 dias, mas um período propício para nós aprofundarmos no tema que este ano nós vamos meditar, a saber, no colo da Mãe da Piedade, o mundo encontra a verdadeira paz. A paz é urgente. Não podemos mais postergar a paz para alguns dias, algumas semanas, alguns anos, porque cada vez mais tem crescido guerras entre países, polarizações políticas que têm levado consequências desastrosas na sociedade, nas famílias e dentro mesmo da própria igreja. Falta paz interior, falta paz com o mundo, falta paz com a criação, falta paz com Deus. Isso porque perdemos de vista, meus irmãos e irmãs, qual é a nossa paz. E a nossa paz não é uma ideologia, e nem se dará à força das armas,
A nossa paz é uma pessoa. A nossa paz é Jesus. Por isso, no colo da Mãe da Piedade, o mundo encontra a verdadeira paz. Não simplesmente pelo carinho materno que aconchega e sereniza o nosso coração, mas porque no colo da Mãe da Piedade está o Filho, o príncipe da paz, como nós ouvimos na leitura do profeta Isaías, proclamada aqui nesta liturgia. Ele é o príncipe da paz, e que fará com que a paz se estenda por todo o seu reinado. A pergunta que não quer calar: se Jesus é o príncipe da paz e ele nos assegura que o seu reinado é um reinado de paz, como então, meus irmãos e irmãs, pode haver tanta violência? Pode haver tanta briga, tanta guerra, tanta rivalidade? Porque, meus irmãos e irmãs, nós não aceitamos o reinado de Jesus como sendo o nosso. É impossível governar aquele que não se deixa ser governado. Por isso, meus irmãos e irmãs, não simplesmente para abrir um panorama que será percorrido durante 45 dias, gostaria de meditar com vocês nesta tarde o que foi proposto para esse primeiro dia do tema: Maria como guia para a paz interior. Porque quando nós olhamos a doutrina católica, nós aprendemos que a paz, ela é atingida em 3 níveis. Eu vou começar do oposto para vocês entenderem. A grande falta da paz é causada pelo pecado, porque ele quebrou o vínculo do amor. E esta quebra de vínculo se deu em 3 dimensões. A primeira dimensão, do homem com o próprio homem. Olhando para si após o pecado, o homem viu que estava nu e se envergonhou. O pecado causa uma desordem na alma do ser humano, onde ali falta a paz do homem para com o próprio homem. Mas o pecado gera uma desordem do homem com o seu semelhante. Lembremos-nos de Caim e Abel, o irmão que mata o próprio irmão por causa do pecado. E por fim, o pecado causa uma desordem cosmológica, isto é, com toda a obra criada. O homem agora, para sobreviver, precisa arrancar da terra o seu fruto. Já não vê mais os animais como irmãos, como criaturas, mas começa a competir com os outros animais pela própria sobrevivência. Aí entra os 3 temas: a paz interior, a paz com os outros, o que será dito amanhã, e a paz com o mundo, que é o tema da sexta-feira. Porque tudo isso tem como um ponto fundamental uma coisa: a paz com Deus. Nós precisamos perceber, em primeiro lugar, que a paz é um dom, que brota do coração do ressuscitado. Ao aparecer após a sua ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo, ao dar à igreja o Espírito Santo, deu a ela também o dom da paz, dizendo: a paz esteja convosco. Outra passagem do Evangelho, o próprio Cristo diz: eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dá. E aí nós nos perguntamos: como então alcançar esta plenitude da paz, a paz conosco mesmo? Olhemos para Nossa Senhora. A Virgem Maria, a Rainha da Paz, nos ensina como pacificar o nosso coração. E das primeiras coisas que Maria nos ensina como um segredo para a paz, é saber cultivar uma vida de oração. O diálogo de Maria com o anjo é exemplo vivo de uma mulher orante, que orando dialogou com o seu Senhor. Só a oração, meus irmãos e irmãs, é capaz de abrir os horizontes, alargar a nossa visão, colocar ordem no que aqui dentro está desordenado, porque a oração nos revela o rosto de Deus. A oração nos aproxima do coração do Senhor e faz com que a gente adquira virtudes, ou para parafrasear Dom Valmor, nos dá uma envergadura que nos faz sustentar o peso
da nossa existência e o peso das responsabilidades que assumimos. Se quisermos paz interior, não adianta fazer meditação, buscar no budismo, técnicas de respiração, porque tudo isso, meus irmãos, é um modo de autocontrole do nosso corpo, que de nada adianta se a nossa alma não estiver em sintonia com o Senhor, na mesma vibração com o Senhor. Para exemplificar o que eu estou querendo dizer, vou tomar um exemplo muito prático, vou pedir o apoio dos músicos que aqui estão. Por favor, o Gabriel, dá uma nota, só a nota, de dó. Padre Igor, agora toca num si bemol, só a nota. Vejam, obrigado, daqui a pouco eu volto. Aqui nós temos um exemplo de duas coisas vibrando. Os sons são vibrações no ar. O dó está numa onda sonora, o si bemol está em outra. E a gente percebe muito bem a desarmonia, não encaixa nos nossos ouvidos. Parece desafinado, porque cada um está vibrando numa sintonia diferente. Agora, a oração faz com que a nossa alma chegue na frequência do coração de Deus, é afinada com o coração de Deus. Aí acontece exatamente isso. Por favor, Gabriel, o dó e o Padre Igor, o dó. Cantamos num só coração, cantamos numa só alma. As coisas, por mais desandada que estejam, vibram na mesma frequência e nós não perdemos o ritmo. A oração é que harmoniza o nosso coração. A oração que a Virgem Maria dialoga com o anjo faz com que ela se coloque, primeiro, na condição da abertura tão necessária para entender a vontade de Deus e acolher a vontade de Deus como sua própria vontade. Mas Maria também nos apresenta alguns passos muito concretos. Primeiro, a vida de oração. Em segundo lugar, a Virgem Maria nos ensina algo de muito interessante para termos a paz conosco mesmo. Maria nos ensina a simplificar a vida. Uma grande falta de paz para nós é que nós complicamos demais a nossa própria vida. Aliás, já tinha dito isso aqui outro dia. Entre uma solução simples e uma solução mirabolante, nós tendemos a comprar imediata a solução mais complexa possível, sob o pretexto de ser a melhor. E com isso nós já não mais sabemos viver as coisas simples. Nós complicamos demais. Falta para nós uma certa sensibilidade de perceber o óbvio. E com isso, a nossa vida vai pesando, o fardo vai se tornando insuportável, as obrigações vão nos sufocando e pouco a pouco falta-nos a paz. Porque para manter uma vida complexa, eu tenho que trabalhar dia e noite. Para manter um padrão de vida, eu tenho que fazer isso, e vai elencando tudo o que precisa para manter uma vida que não é simples. Agora, vejamos o exemplo de quem sabe viver uma vida simples. E o que é viver uma vida simples? É estar bem com aquilo que tem. Não é não ter pretensão, nem ambição, não. Mas é saber dar um passo de cada vez, sem se preocupar com o que vai acontecer amanhã. E aliás, o nosso Senhor já tinha nos dito isso. Quem de nós pode prolongar um só dia de vida por pensar nestas coisas? É o que Jesus diz no Sermão da Montanha, ao falar que nós precisamos confiar na providência de Deus. Maria, a gente olha para Nossa Senhora, vê uma mulher cheia de paz, porque em primeiro lugar é uma mulher simples. Ela sabia viver bem o tempo presente, estando inteiramente onde estava. Se era com Isabel, Maria estava com Isabel. Se era com Jesus, Maria estava com Jesus, sendo inteira nos seus relacionamentos. Maria nos ensina a simplicidade que perdemos, a não complicar as nossas vidas e não complicar a vida dos outros. E este é o segundo passo para a paz. Não basta uma vida de oração, mas é necessário também uma disposição para simplificar as coisas. Por fim, Maria nos ensina
um outro grande segredo para a paz. Maria não esperava a paz do lado de fora, nas circunstâncias da vida. Maria, ela buscava a paz dentro, no Senhor. Se nós esperamos de fora, o que nós vamos receber, na maioria das vezes, são ingratidões, frustrações, traições, desânimos. O quanto nós perdemos a nossa paz interior, meus irmãos e irmãs, porque rifamos a nossa liberdade para alguém ou para alguma pessoa, que às vezes até se diz nos amar, mas que no fundo ninguém pode preencher dentro do nosso coração um espaço que é destinado somente a Deus. O quanto se perde a paz por colocar todas as fichas que se tem no emprego, no cargo, na função que ocupa, na remuneração que ganha no final do mês. E aí, meus irmãos e irmãs, não há coração que aguente. Mais cedo ou mais tarde, nós veremos a nossa vida esvair por entre os dedos, porque é a mesma coisa de querer segurar a água, né? Não tem como. Ela passa por entre os dedos e escapa. Se nós quisermos buscar a nossa paz do lado de fora, nós perderemos a nossa paz completamente, porque a nossa paz está dentro. Aí, meus irmãos e irmãs, precisa aprender com Nossa Senhora, através da vida de oração, a se amar em primeiro lugar, a se valorizar enquanto pessoa, a perceber os dons que Deus nos dá e se alegrar com os dons que Deus dá, a não desanimar diante dos obstáculos, porque no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo, diz o Senhor. Maria, em momento algum, é uma mulher, a rainha da paz, porque não teve problemas, porque não teve dificuldades, muito pelo contrário. Desde este momento em que ela disse, eis a serva do Senhor, até o dia em que ela foi elevada aos céus em corpo e alma, Maria viveu uma vida recheada de sofrimento, recheada de dificuldade, mas ainda no ápice do sofrimento, como a imagem da Mãe da Piedade nos mostra, o olhar de Maria é um olhar de paz, porque a paz não se rifa, a paz não se conquista do lado de fora. A paz interior é fruto de uma relação com o Senhor. Aprendamos com Maria, meus irmãos e irmãs, os caminhos para a paz. Porque o mundo precisa de paz, é verdade. Mas nós só vamos conseguir ser promotores da paz se a gente tiver a paz dentro de nós. Caso contrário, mal nós vamos conseguir fazer conciliações, fazer com que chegamos a algum ponto em comum. Mas isso não é a paz de verdade. A paz é saber viver bem o tempo presente com aquilo que se tem. Não é ausência de conflitos nem de sofrimentos. Por isso a paz é uma presença. A presença do amor que dá sentido à nossa vida. Olhemos para Nossa Senhora, a Rainha da Paz, e peçamos a ela que nos ajude a encontrar esta paz que não está distante, mas que está dentro de nós, porque o Espírito do Senhor mora dentro do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança, invoquemos ao Senhor nosso Deus, por intercessão da Rainha da Paz, a Senhora da Piedade, apresentando a Ele as nossas preces. A nossa resposta será: